O monoteísmo, a crença num Deus único que é central para a fé de judeus, cristãos e muçulmanos, era a grande exceção. Logo no início da Bíblia hebraica, no primeiro capítulo do Gênesis, Deus emite um mandamento para os primeiros seres humanos, dando-lhes total domínio sobre o mundo natural. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e conquistai-a. Sede donos dos peixes do mar, das aves do céu e de todos os animais vivos sobre a terra. Ao contrário das outras escrituras que consideramos, a Bíblia hebraica não se foca na santidade da natureza, porque o povo de Israel experienciou o divino nos acontecimentos humanos e não no mundo natural. O historiador da religião Mircea Eliade afirmou que eles foram o primeiro povo a percepcionar a história como uma sucessão de ocorrências únicas e repetidas. Deste modo, enquanto os egípcios antigos consideravam as cheias anuais do Nilo e o nascer e pôr do sol como acontecimentos divinos, os israelitas viam a mão do seu Deus Yahweh nos incidentes do seu passado e nos desafios políticos do presente. No entanto, tão profundamente embutida estava a sacralidade da natureza na psique humana que alguns judeus e cristãos, nos seus modos distintos, também afirmariam. E, como veremos, os muçulmanos tornaram-na central na sua fé. Contudo, na nascente Europa moderna, o elo entre a natureza e o divino foi cortado e os cristãos começaram a ver Deus como separado do mundo. Originalmente, os cristãos europeus, como os povos do Médio Oriente, da Índia e da China, tinham visto o sagrado como uma força omnipresente que permeava o mundo natural e unia os diferentes elementos do universo. Como o teólogo dominicano Tomás de Aquino havia explicado na sua decisiva Summa Theologiae, Deus não estava confinado a um céu sobrenatural, mas estava presente em todo o lado e em tudo. Deus não era um ser, mas antes o próprio ser, esse seipso, a divina essência no coração de todas as coisas. Deus era tudo o que é, ensinou Tomás de Aquino, por isso, onde quer que Deus existe, ele existe totalmente. Porém, a teologia de Tomás de Aquino viria a ser substituída com uma mudança radical na concepção ocidental do divino. No século XIV, no século XIV, os alunos nas universidades de Paris, Oxford e Bolonha estudavam lógica, matemática e ciência aristotélica antes de começarem os seus estudos teológicos e, quando chegavam à escola de teologia, eram então versados em pensamento lógico que tentavam instintivamente descrever questões teológicas em termos racionais. O filósofo franciscano João Dunos Escoto foi um dos primeiros a desenvolver uma teologia racional quase científica. Como resultado, as pessoas começaram, na cristandade ocidental, a considerar Deus como apenas outro ser, se bem que de um tipo superior, ao invés de o próprio ser, e não foi muito antes de romperem com a compreensão mais tradicional do sagrado. O filósofo inglês Francis Bacon deu um passo além dos racionalistas medievais, sendo pioneiro numa filosofia essencialmente empírica. Defendeu que, investigando os fenómenos da natureza cuidadosa e experimentalmente, os seres humanos podiam descobrir as leis que governavam estas forças e seriam então capazes de explorar a natureza em benefício próprio. Para Bacon, conhecimento era poder. Deus tinha dado a Adão instruções claras para encher e dominar a terra, mas o plano original de Deus havia sido frustrado pela desobediência de Adão. Era agora o momento de os filósofos repararem o dano causado pela queda e de os humanos romperem com o hábito entranhado, pagão, de reverenciar a natureza. Devem controlar e subjugar a terra como Deus havia ordenado. A natureza já não era uma teofania, uma revelação do divino. Era uma mercadoria que devia ser explorada. Por fim, a teologia e a ciência acabaram por ser consideradas como disciplinas diferentes na Europa cristã.
Enquanto a teologia promovia o estudo de Deus, a ciência exploraria as leis naturais que regiam a Terra e iniciaria deste modo uma nova era de poder e progresso humano. Embora Bacon tivesse inspirado a energia e a direção da nova ciência, foi o filósofo francês René Descartes que estabeleceu a sua base teórica, aplicando a disciplina da matemática ao pensamento moderno. Ele acreditava que era somente através da matemática que os humanos podiam adquirir informação precisa e fidedigna acerca do mundo. Um cientista deve esvaziar a cabeça tanto da revelação divina quanto da tradição humana. Não deve sequer confiar na informação derivada dos seus sentidos, uma vez que também estes podem ser enganadores. Poderia estar a sonhar quando pensou que viu ou tocou diferentes objetos. Deixando de lado tudo o que pensara conhecer, o filósofo podia alcançar uma certeza baseada apenas em ideias que fossem autoevidentes. A famosa máxima de Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Era, dizia ele, o único facto certo que nada no mundo externo podia fornecer. Para Descartes, a mente moderna tinha-se deliberadamente afastado da natureza. Ela devia ser solitária, autónoma e um mundo para si mesma, separada de todos os outros seres e não afetada por eles. E, porque o universo material era inanimado, desprovido de Deus, inerte, a natureza nada nos podia dizer acerca de Deus, a realidade última. Nos escritos de Descartes, nada há do respeito que informar às visões tradicionais do sagrado. Na verdade, era tarefa da ciência dissipar tal reverência. No futuro, acreditava ele, as pessoas olhariam para as nuvens de tal modo que não mais teremos ocasião de nos interrogarmos sobre alguma coisa que possa ser vista nelas ou que deixa delas. De facto, os fenómenos da natureza assemelhavam-se às novas máquinas que estavam agora a aparecer na Europa do século XVII. Relógios, moinhos e fontes. Estes não tinham vida interior e o seu valor era puramente utilitário. O palco estava montado para a exploração da natureza. O caráter racional de Descartes foi subscrito pelo físico e filósofo britânico Isaac Newton. Também para Newton, a natureza já não tinha um âmago sagrado. A matéria sustentava ele. Era inanimada e inerte, incapaz de se mover ou desenvolver, a menos que movida por uma força externa. Na teologia de Newton, Deus era reduzido a um fenómeno físico, pegando no tom de domínio da narrativa da criação do Gênesis. Newton definiu a essência de Deus como dominatio, domínio, a qual identificou como a força da gravidade que comanda o cosmos. O conceito de domínio, que viria a adquirir uma vertente política quando os europeus estabeleceram os seus impérios, reduziria a natureza a um recurso para ser explorado. Não havia transcendência, porque este Deus era simplesmente uma versão maior e mais poderosa do cientista humano, um agente voluntário que era muito bem qualificado em mecânica e geometria. Confira-se ao que chamamos Deus uma função claramente definida no universo, considerada uma inferência irracional da sua intricada concepção. Newton não tinha tempo para reverências ou mistérios. Constitui o temperamento da parte ardente e calorosa da humanidade em assuntos de religião estar apaixonada por mistérios, escreveu ele com irritação. E por essa razão gostarem mais do que compreendem menos. O seu discípulo, Samuel Clarke, saudado em vida como o mais importante teólogo na Grã-Bretanha, tinha uma visão drasticamente redutora tanto de Deus como da natureza. Não há tal coisa como aquilo a que os humanos chamam o curso da natureza ou o poder da natureza. Ela nada é senão a vontade de Deus, produzindo certos efeitos de uma forma continuada, regular, constante e uniforme. Foi apenas uma questão de tempo até os cientistas se focarem nestes efeitos e considerarem desnecessário o elemento de Deus. Algo da física de Newton se tornou em breve ultrapassado, mas a sua teologia permaneceu influente no pensamento ocidental. Quando as pessoas afirmam hoje que não acreditam em Deus, elas estão em geral a rejeitar o Deus de Newton, o criador mecânico,
que projetou e dominou o universo. Porém, esta visão do divino é específica do Ocidente moderno. Tão profundamente enraizada está a ideia da sacralidade da natureza que, mesmo que as pessoas em todo o mundo tenham aceitado a ciência e a tecnologia ocidental, adotado formas ocidentais de governo e seguido o Ocidente ao explorar o mundo natural, esta percepção estreita do divino nunca foi plenamente aceita noutras religiões. Muitos povos não ocidentais ainda não compreendem as plenas implicações da nossa concepção secular da natureza. Acreditam que a ciência ocidental pode ajudá-los a gerir os seus assuntos com mais eficácia, mas nem sempre se deram conta do que isto significa para o seu modelo do sagrado, ou de facto para o futuro do planeta Terra. Embora seja essencial reduzir emissões de carbono e acatar os avisos dos cientistas, temos de aprender não apenas como agir de modo diferente, mas também como pensar de modo diferente acerca do mundo natural. Temos de recuperar a veneração da natureza que os seres humanos cuidadosamente cultivaram durante milénios. Se fracassarmos nisto, a nossa preocupação com o meio ambiente natural continuará a ser superficial. Porém, isto não tem de ser uma tarefa intransponível porque, apesar do nosso comportamento descuidado e destrutivo, não perdemos por completo o nosso amor à natureza. Os nossos poetas ainda exaltam a beleza e o mistério do mundo natural, e os documentários de David Attenborough sobre a vida selvagem continuam a atrair enormes audiências. As pessoas afluem ao mar nas férias e caminham nos bosques ou nos parques nos fins de semana. Um regresso à natureza que é tão agradável como restaurador. Mesmo nas nossas cidades grandes e poluídas, as pessoas estimam o seu jardim, um pequeno oásis de natureza no deserto urbano. Devíamos conscientemente desenvolver este resto da nossa ligação primordial com a natureza na nossa luta para salvar o planeta. É essencial só para o nosso bem-estar, não só para o nosso bem-estar, aliás, mas para a nossa humanidade. Isto vai requerer imaginação e esforço. É crucial que nos comportemos de modo diferente, não apenas quando nos apetece, mas constantemente. As práticas religiosas e as disciplinas do passado têm aqui muito para oferecer. Podem ajudar-nos a desenvolver um apreço estético da natureza e a conceber um programa ético que orientará o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Devemos reviver a reverência pelo mundo natural, que foi sempre essencial à natureza humana, mas que se tornou periférica. Alguns ambientalistas, inspirados pela profunda relação dos povos tribais com a natureza, creem que eles devem ser os nossos modelos a seguir. Mas isto pode ser demasiado ambicioso. Ao contrário de David Abram, a maioria de nós simplesmente não pode viver durante muitos anos na natureza selvagem para absorver a sabedoria e a visão dos povos indígenas. Nem podem muitos de nós passar horas cada dia a comungar com a natureza e a meditar ao ar livre, como fazem alguns ambientalistas empenhados. Mas creio que podemos aprender muito com as visões e as práticas que se desenvolveram durante a Era Axial, cerca de 900 a 200 anos antes da Era Comum. Assim chamada porque foi crucial para o desenvolvimento espiritual e intelectual da nossa espécie. Nesse momento, em 4 regiões distintas do mundo, emergiram as grandes tradições religiosas e filosóficas que nutriram desde então a humanidade. Confucionismo e daoísmo na China, hinduísmo e budismo na Índia, monoteísmo em Israel e racionalismo na Grécia. Cada uma destas tradições inaugurou um novo tipo de espiritualidade. A religião tribal, por muito profunda que fosse, sentiu-se não ser já relevante nas novas e complexas civilizações nas quais muitas pessoas agora viviam. Estas novas espiritualidades, apesar das suas diferenças, partilhavam todas um caráter comum e, crucialmente, uma compreensão semelhante da relação da humanidade com o mundo natural. Nunca superámos por completo as profundas visões deste tempo. Não é uma questão de acreditar em doutrinas religiosas. Trata-se de incorporar na nossa vida visões e práticas
que não só nos irão ajudar a responder aos sérios desafios de hoje, mas que nos mudarão o coração e a mente. Assim terminamos a introdução para entrar no primeiro capítulo. Até já!